Olá, eu sou o Wagner e mais uma vez estamos aqui no Além de Stonewall. Hoje a gente vai falar sobre o que foi a Revolução de Stonewall e um pouquinho sobre a bandeira do movimento LGBT. Então, já estou aqui com a minha colinha, né? Porque final de semestre a gente sabe como é que é. A gente já vive isso durante muito tempo, né? Por isso que a gente tá meio escabelado. Hoje eu não tô com as minhas unhas pintadas, estou com unhas de boyzinho mesmo, de boy, porque, né? Final de semestre, quem tem tempo pra pintar as unhas não tá fazendo semestre direito. Então, hoje a gente vai falar sobre a Revolução de Stonewall Inn. Vamos falar sobre quando aconteceu, como foi, o que aconteceu, o que tem por trás dessa revolução, que é conhecida como o marco do movimento LGBT, do marco pela luta a favor dos direitos LGBTQIA+, né? Por isso que no dia 28 a gente comemora, dia 28 de junho, a gente comemora o dia do movimento LGBTQIA+, né? O dia do orgulho gay. E é porque a Revolução aconteceu, então, dia 28 de junho de 1969. Só para contextualizar para vocês, para quem não sabe, nos anos 60, a relação entre pessoas do mesmo sexo era crime nos Estados Unidos. E em muitas outras regiões do mundo, o movimento LGBT ele sempre foi visto como um erro ou como algo desnecessário, muitas vezes, ou até mesmo ofensivo. Principalmente porque nós somos um mundo que ele é baseado em preceitos religiosos, né? E por uma má interpretação das escrituras, né? Tanto da Bíblia como outras escrituras, a relação de amor entre pessoas do mesmo sexo ela é mal vista. Bom, se a gente for falar sobre relações, sobre Bíblia, eu juro mais uma vez que eu não vou entrar na ideia de religião aqui nos textos, mas é aquela coisa, só pegou uma parte desconexa da Bíblia, só aquela parte, e interpretou ela como quis. Então, fica fácil distorcer essas palavras, né? O grande problema da Bíblia, a Bíblia tem uma mensagem muito linda sobre amor, fraternidade. O problema é como essas mensagens elas foram interpretadas durante tanto tempo. É aquela história do telefone sem fio, né? A gente tem uma palavra que é dita no início de uma fila, no final da fila ela é um texto hebraico, né? Então, Renite. Então, fica difícil, né? Um texto de tão longa data ser traduzido para tantas línguas assim, ser traduzido de forma... Essas traduções, elas são difíceis e ainda mais a interpretação, né? Muitos religiosos acabaram utilizando as premissas da religião para questionar coisas que eles não entendem ou que eles não vivem, ou gostariam de viver e não têm a possibilidade, porque está dentro de um meio que não o permite, né? Mas voltando para Stonewall Inn. Stonewall Inn então, era um bar que a comunidade LGBT frequentava. Muitos eram homens, né, homens gays, frequentavam nos Estados Unidos para encontros, né? Naquele período, a homossexualidade ela ainda era vista como homossexualismo, né, com a terminologia de doença. A gente ainda era visto como uma doença psicológica. Então eles se reuniam nesse bar para convívio, para conversar, para namorar e tal. E esse era um dos bares que eles não passavam por arrastões da polícia, porque os donos eles eram meio que metidos com a máfia. Então eles estavam um pouquinho acima e eles pagavam para a polícia não fazer as batidas
rotineiras deles ali dentro do bar, né? Então eles mantinham isso, tanto que era proibida a venda de bebidas alcoólicas, eles não tinham alvará para vender bebida alcoólica, mas assim eles vendiam. Eles não tinham normas de saneamento básico, então vocês imaginam o que era um bar muito, né, baixado, assim, difícil. Mas era o que normalmente o público LGBT eles tinham como possibilidade para convívio e para explorar quem eles eram. Então era tudo que eles tinham, era aquilo dali. Então, no dia 28 de junho de 1969, então aconteceu que a polícia resolveu fazer uma visita ali, fazer uma batida, e tinha uma lei nos Estados Unidos que não permitiam que as pessoas elas usassem mais do que 2 ou 3 peças de roupa do gênero oposto. E quem definia isso era o policial. Então o policial fazia uma análise dele, individual dele, se aquela pessoa estava ou não usando uma roupa do seu gênero, né? Roupa não tem gênero, né? No meu conceito, nem pessoas deveriam ter, mas já que temos, né, pelo conceito social, roupas não têm gênero, né? Então eles acabavam levando essas pessoas presas se elas não tivessem com as normas de vestuário correta. Naquele dia, 13 pessoas foram detidas. Entre eles empregados, travestis, drag queens, que eram as drags eram que faziam os espetáculos, as apresentações ali dentro do Stonewall. Então elas foram presas. E logo que eles estavam saindo com esses presos, com essas pessoas presas, a comunidade começou a jogar moedas nos policiais, e isso foi tomando um corpo muito maior. Então eles começaram a jogar garrafas e começaram a utilizar os policiais acabaram tendo que se esconder dentro do bar para conseguir se proteger. Essa função toda, ela durou mais ou menos a noite inteira, e os policiais só saíram de manhã depois de receber reforço, né? Então teve fogo, teve barricada, teve polícia se escondendo. E daí nos dias seguintes, centenas de pessoas começaram a se reunir ali na frente do Stonewall para reivindicar os direitos da comunidade LGBT. Não só homossexuais, mas também as pessoas da comunidade. Então foi um momento de conexão de certa forma. Isso para os anos 60 e início dos anos 70 era bem difícil, né? A gente ter essa conexão com a sociedade. Daí pouco tempo depois, então foi fundada, deixa eu ver o nome, foi fundada a Frente da Liberdade Gay dos Estados Unidos. Então, pouquíssimo tempo depois teve então a formação dessa Frente de Liberdade, Libertação Gay dos Estados Unidos. 6 meses depois, a Aliança de Ativistas Gays, e exatamente 1 ano depois, milhares de pessoas fizeram a primeira marcha do Dia da Liberdade, e anos depois evoluiu para o mês do orgulho LGBT. Então foi esse o trânsito, entende? A gente teve o estopim de Stonewall, que permitiu que a sociedade percebesse que isso era necessário, a gente entrar em uma discussão e não querer só estar à margem da sociedade, mas querer estar presente na sociedade. Isso depois veio influenciar muito forte no Brasil. Claro que ali nos anos 70 a gente ainda não tinha o peso do drama da epidemia de AIDS e HIV, né? Então esses movimentos eles começaram a acontecer, mas daí quando veio aqui para o Brasil a gente começou a ter essa epidemia de AIDS, que daí os movimentos eles acabaram se desmanchando, não por falta de vontade, de necessidade, mas porque as pessoas desses movimentos LGBTs elas acabaram
direcionando seus esforços para combater os estigmas da AIDS e da HIV aqui no Brasil. Mas isso daí é um assunto muito mais profundo que vai estar no meu TCC. Então, se alguém quiser, entre em contato comigo, eu mando minha monografia para vocês quando ela ficar pronta, para o próximo semestre. Vocês vão ter um aparato mais geral sobre movimento LGBT, comunicação, momento histórico, saneamento básico do Brasil, a epidemia de AIDS. Tá? Mas é muito importante a gente lembrar que a epidemia de AIDS aqui no Brasil, ela quebrou muito avanço que a gente teve nos anos 60 e 70, quanto à sociedade LGBTQIAP+, né? A gente era muito bem aceito, era muito bem visto, tanto que nós tínhamos drag queens e travestis que faziam um trabalho de comunicação, e depois desse período de AIDS a gente acabou perdendo essa liberdade, né? Por um erro, porque não era... Foi estigmatizado que o movimento, que as pessoas gays que que transmitiam exclusivamente a doença, nós éramos catalisadores, mas na verdade não. Né? Nós só somos mais um público que também é afetado. Só que o movimento LGBT foi o que mais sofreu com isso, né? Então, sobre esse texto todo sobre a revolta de Stonewall Inn, eu retirei as partes dele de um texto super interessante da Maria Clara Rossini. Tá? Então, quem quiser esse texto também vai estar disponível, possivelmente aqui no descritivo. É um texto bem completo, bem interessante. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, entender como que o nosso mês do orgulho LGBT ele surgiu, e aqui Duras aconteceu, indico o texto, tá? E vou trazer mais uma informação para vocês então aqui sobre a bandeira do movimento LGBT. Muitos acham que a bandeira do movimento LGBT, ela é a bandeira, a gente chama de bandeira do arco-íris porque ela é colorida, mas ela não é um arco-íris. Nós não temos 7 cores. Eu também, como LGBT, nunca tinha parado para pensar nas cores, né? A gente teve ano passado um problema com uma campanha publicitária em que foi divulgado algumas bandeiras erradas, né? Então, temos que prestar atenção em algumas coisas, principalmente quando fala de comunicação, né? O comunicólogo tem que entender o que está fazendo e vamos deixar o movimento LGBT fazer coisas para o movimento LGBT. Claro que héteros também podem levantar a bandeira, nós não somos um movimento que quer quebrar e fazer duas comunidades separadas, não, muito pelo contrário, a gente quer abraçar tudo. Mas se tu vai fazer uma campanha para o movimento LGBTQIAP+, tenta entender realmente sobre o movimento LGBTQIAP+, o que ele traz, quais são as características dele. Como um público um público-alvo de verdade, nós somos público-alvo, nós não somos só pink money, né? Nós também consumimos produtos que não são especificamente feitos para nós. Então, a bandeira do movimento LGBT, quando ela foi criada lá em 1978, ela tinha 8 cores, tá? Depois ela sofreu uma alteração e passou para 6 cores. As 8 cores originais eram, vamos para a cola, o rosa, que dava a ideia da sexualidade, o vermelho, que se identificava com a vida, o laranja com a cura, o amarelo com a luz do sol, o verde com a natureza, o turquesa com a magia, com a arte, que é muito parte do movimento LGBT, principalmente sobre as queers, as queens, né, as nossas drags. O índigo, o anil, que é a harmonia e serenidade, e o violeta, que é o espírito humano. E como eu falei antes, depois a gente teve uma alteração da composição da bandeira, onde a gente passou para ter 6 cores. Então a gente perdeu o rosa e o anil, e mais tarde a gente colocou o azul para substituir o turquesa. E daí todo mundo se pergunta, né, por que a gente por que foi criada uma bandeira? Né? A gente... primeiro, a bandeira ela foi criada para
para o Dia da Liberdade Gay de São Francisco, tanto que a gente tem São Francisco como um marco espacial da comunidade LGBT, da aceitação, da cultura da nossa comunidade. Então foi feito para essa primeira marcha do orgulho. E por que então criar uma bandeira? Não era só um símbolo. Toda a comunidade, toda a tribo, ela tem uma bandeira, né? Isso nos unifica. Então a ideia do movimento, da criação dessa bandeira, era realmente perceber, estamos todos acolhidos, né? Aqui vocês têm um lugar para estar, para ficar, para existir, coexistir. Então essa foi a ideia de criar uma bandeira. E sim, vocês podem continuar chamando de bandeira do arco-íris. Nós adotamos esse nome, a bandeira se chama bandeira do arco-íris mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das curiosidades, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Revolução de Stonewall Inn. Vou deixar os textos bases ali que eu usei para fazer esse vídeo na descrição do vídeo. Por favor, dê like no vídeo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, também dê dislike, porque é importante ter esse feedback de vocês, até para a gente tentar manter esse projeto com o tempo. É muito importante a gente levar esse tipo de conhecimento. Então, quem vocês acham que pode se beneficiar com esse vídeo, encaminhe ele. Tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Assine o canal aqui no canal da Ajax. A gente tenta, todo semestre tem novos projetos rolando, e espero que no próximo semestre a gente tenha projetos excelentes que tragam mais movimento aqui para nossa timeline. Ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.